Olá, gente, boa noite. Estamos aqui começando a nossa primeira aula do componente curricular Arte. E hoje nós estaremos falando, o tema da nossa aula de hoje é discutindo a proposta e elaborando o projeto com os estudantes. Ou seja, iremos discutir, uma proposta de interação de um projeto e estaremos aqui fazendo passo a passo para a gente estar construindo esse projeto juntinhos. Apresento a vocês a professora Fernanda, que gentilmente aceitou o nosso convite para mediar a mesa aqui conosco. Boa noite, professora. Boa noite, estudantes. Boa noite, professora Márcia. Obrigada pelo convite. Boa aula para todos nós. Ok. Então, gente, olha só, Lembrando, tá, gente, que todas as nossas aulas, elas são recortes do caderno do aluno e do professor, tá? Então, vocês alunos que estão aí acompanhando a aula conosco, os professores da rede que também estão acompanhando, podem aprofundar ainda mais os conhecimentos dessa nossa aula através aí dos cadernos, tá? Os cadernos do professor e do aluno, tá bem? Então, vamos lá, gente. Na nossa aula de hoje, primeiramente, a gente tem que entender qual é a habilidade, ou aquilo que a gente espera alcançar, espera que vocês consigam desenvolver ao assistir essa aula, ok? Então, a nossa habilidade que iremos trabalhar hoje é entender o que é um projeto e seus elementos básicos. Ou seja, para que a gente consiga fazer novos projetos, mais para frente, levar isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nós temos primeiro que entender o que é um projeto e como que esse projeto é formado, Quais são aí os meandros, os pequenos elementos aí que fazem parte, da construção de um projeto, tá bom? Então, para que serve esta aula, professora? Para isso, entender como funciona um projeto e como que a gente pode, estar realizando nossos projetos, futuros, tá bom? Olha só. Então, gente, dentro aí dos nossos objetos de conhecimento, tá? Quais são os subtemas que nós iremos trabalhar hoje? Nós iremos trabalhar com os elementos estruturantes de um projeto, ou seja, aquele passo a passo, as mídias e a sua relação direta com as diferentes linguagens artísticas, certo? Ou seja, as relações aí da tecnologia, como que a gente pode estar utilizando essa tecnologia dentro aí das nossas 4 linguagens, Teatro, música, artes visuais e dança, ok? A integração entre essas áreas todas, entre todas essas linguagens artísticas, a relação das linguagens artísticas na era digital e também a visão sistêmica. Tá bom? Vamos lá. Gente, vocês sabem quais são os elementos estruturantes de um projeto? Então, vamos lá. Vamos entender aí qual é esse passo a passo aí, Que elementos são esses? Olha só. Antes de iniciarmos nossa conversa sobre os elementos estruturantes de um projeto, será preciso que você tenha uma noção mais clara do que é isso, tá? Sendo assim, vai ser necessário que você tenha em mente que o projeto vai além da simples intenção, tá? A ideia ou aquele plano inicial que você coloca ali no papel. O projeto é, portanto, um instrumento individual, pode ser também coletivo ou colaborativo, certo? Ele possui características próprias, definidas na sua estrutura, independentemente de tamanho, complexidade de elaboração, execução ou duração. Ok? Vamos lá. Então, gente, para a gente entender aí, quais são esses elementos básicos aí de um projeto, vamos entrar aqui e dividi-los em 4 etapas principais e sequenciais, tá? Primeiro, nós trabalhamos com a questão da conceituação, O que é o projeto, Que conceitos a gente vai envolver na elaboração desse projeto. Em seguida, chega a questão do planejamento, que é o como. Como eu vou fazer para levar a cabo, levar a termo este projeto, certo? Depois nós chegamos ao ponto da execução. Execução é o próximo passo. Ou seja, eu já sei o que, o como, agora o quando e o porquê, Que a gente vê isso na execução. Ou seja, por que eu vou fazer? Como que eu vou estar colocando isso em prática? De que maneira que eu vou estar executando esse projeto? Tá? E, finalmente, nós temos a questão aí do feedback ou da conclusão do projeto, que é onde eu faço a avaliação, eu vejo o feedback, faço as retomadas, vejo o que deu certo e o que não deu tão certo assim na confecção desse projeto, ok? E até mesmo na sua execução, certo? Olha só.
vamos aí, então, entrar dentro aí das características, né, básicas aí de um projeto, tá? A duração desse projeto, ela é limitada. Então, toda vez que nós formos projetar, nós temos que ter em mente que ele tem um início, um meio e um fim. Ou seja, quando eu vou fazer um projeto, eu tenho que ter um tempo, né? Eu tenho que adequar tudo o que eu gostaria de fazer, de colocar, dentro deste tempo. Eu tenho que ter justamente essa fase de elaboração, a fase de execução e, finalmente, a fase de avaliação desse projeto. Tá bom? Então, todos os projetos, gente, eles têm sempre objetos específicos, tá? Ou seja, ele tem como foco um objetivo. Esse objetivo tem que ser concreto e, ao mesmo tempo, viável, tá? Então, não adianta também eu colocar um projeto em que eu já percebo que, logo de início, ele vai ser inviável em alguma das suas fases. Então, os projetos, por mais simples que sejam, eles têm que possibilitar a sua realização. Tá certo? Então, eu tenho que focar naquele objetivo e encontrar meios ali, caminhos, para que esse objetivo seja efetivamente concretizado. Ok? Então, nós temos ainda também os recursos, né, que também são limitados, da mesma forma que a duração. Tá? Os recursos, tanto humanos, quanto financeiros, como os materiais de um projeto, né, que eu vou estar utilizando, eles são limitados e eles devem ser previamente definidos. Então, todas as vezes em que eu for criar um projeto, eu tenho que pensar, que materiais eu vou utilizar? Eu vou precisar, sei lá, de uma locação diferente? Eu vou precisar de um espaço diferente? Que materiais eu vou usar? Esse projeto vai ser sobre o quê? Então, todos esses materiais que eu vou estar utilizando, né, para a confecção deste projeto, eles estarão intrinsecamente relacionados ao tema, né, ao público-alvo e também ao tempo que eu vou ter para executá-lo. Tudo bem? Então, a gente tem que pensar, olha só, né, em várias coisas aí para conseguir realizar um projeto. E, por último, nós temos ainda a questão da autonomia. Ou seja, todos os projetos têm que ter uma autonomia, ou seja, eles requerem uma estrutura administrativa própria. Ou seja, eu tenho uma verba X para gastar com esse projeto. Eu vou ter que saber administrar muito bem esta verba para que ela não acabe antes da concretização do projeto. Tá certo? Ok? Só para vocês terem um exemplo. Vamos lá. Então, na elaboração de um projeto artístico, vamos começar aí, então, num passo a passo, para vocês entenderem melhor como vai funcionar. A conceituação. O que é a conceituação? É o desenvolvimento de uma ideia central. Então, você vai ter aquela primeira ideia, vamos supor, eu quero fazer uma mostra de dança. Eu quero fazer uma mostra de dança popular, ou eu quero fazer uma mostra de dança erudita, de balé, por exemplo. Tá? E agora que eu tenho essa primeira ideia central, eu vou ter que encontrar as outras formas de como que eu vou fazer para que essa mostra realmente aconteça. Tá bom? E aí, gente, nessa questão aí da conceituação, a gente também integra com as linguagens, né, todas as linguagens da arte e também a questão das profissões ligadas à arte e a questão da tecnologia também, né? Hoje em dia, muito em voga e que facilita bastante aí certos passos, certos procedimentos aí deste nosso projeto, tá bom? Olha só. Então, vamos lá. Como que eu vou elaborar esse projeto? O segundo passo, depois que eu já tive a minha ideia central, já decidi sobre o que eu quero falar, então eu vou começar a planejar. Ou seja, eu vou criar um esboço, um desenho, um rascunho desse projeto, tá bom? Então, eu devo partir de alguns questionamentos, tá? O primeiro deles aí é, o que eu pretendo desenvolver? Que linguagens artísticas que eu vou utilizar? No caso de uma mostra, como eu citei, de balé, eu sei que eu vou usar a linguagem da dança, eu vou usar a linguagem da música, eu vou usar vários recursos tecnológicos aí de sonoplastia, de iluminação, não é? Então, eu tenho que entender essas linguagens e como que elas irão se interrelacionar para que eu consiga, então, né, realizar aí esse projeto, tá? Outra coisa, por que eu quero fazer esse projeto? Por que eu pretendo realizar esse projeto nessa linguagem artística? Né? Qual relevância social isso vai ter? Tá? É uma outra coisa que eu tenho que pensar. Tá? Para quem se destinará esse projeto? Tá? Ou esse produto final
né, surgido deste projeto, tá? Para quem? Meu público-alvo, gente, tá? Lembre sempre da palavra público-alvo. Para quem se destinará o produto gerado pelo projeto? Para a comunidade escolar, né? Apenas para a comunidade interna, também vai agregar aí os pais e responsáveis, a comunidade toda do entorno da escola, daquele bairro, enfim. Para quem vai se destinar esse projeto, tá bom? Outra pergunta aí. Quem vai fazer parte dessa equipe de trabalho para a realização deste projeto? Quais são os profissionais, né, os recursos humanos aí que eu vou ter que alocar para estar conseguindo fazer isso? Tá? De que forma que eu vou realizar esse projeto? De que maneira? Ah, tá. Vai ser uma mostra de dança, ok. Então, quais serão os recursos materiais aí e físicos que eu vou ter que alocar também? Eu vou ter que locar um teatro, eu vou poder usar o auditório da escola, da igreja mais próxima, enfim, né? São passos aí que eu tenho que pensar de como que eu vou fazer para realizar esse projeto, tá bom? Então, olha só, que recursos humanos, materiais e financeiros serão necessários, né? A gente acabou já falando um pouquinho deles nas perguntas anteriores, né? Então, como que a gente vai estar relacionando, tá? Esses recursos humanos, como que a gente vai utilizar isso? Como que a gente vai ordenar isso de uma maneira lógica aí, tá? Para que tudo funcione. Em que período data o projeto vai ser realizado? Ou seja, né? Lembra que eu falei que ele vai ter que ter uma duração? Desde lá o seu processo lá de elaboração, onde eu tenho a primeira ideia, até a finalização desse projeto, com avaliação, eu vou ter que ter um tempo. Então, eu vou ter que medir esse tempo. Tá certo? Então, vamos lá. Quanto tempo de duração o projeto vai ter? Desde a elaboração até a sua conclusão. Tá? Ou seja, né? Essas duas, né, perguntas aqui, elas se interrelacionam. Então, onde que eu vou realizar? Ou seja, né, lembra que locação que eu vou utilizar? Vai ser na quadra, vai ser no pátio, na sala de aula, no anfiteatro da escola, da igreja, enfim. Tá? Vamos ver, então, né, como que a gente vai fazer. Tá bom? Essa é a parte aí do planejamento ou do esboço desse projeto, o rascunho dele. Vamos para a próxima parte aqui, execução. Tá? É o processo de criação. A partir do momento em que você já elaborou esse primeiro rascunho, já teve a primeira ideia, agora, nessa etapa, você vai realizar o acompanhamento e o controle dessas atividades, além dos ajustes necessários para que tudo dê certo dentro daquele tempo, daquele prazo que você tem, e dentro daqueles recursos financeiros, materiais, humanos que você conseguiu alocar, certo? Então, esse é o seu processo de criação. Sempre a execução, né, faz parte aí do processo de criação dentro aí do projeto, tá bom? E, por último, você tem aí, né, o quarto passo aí, você tem uma conclusão, ou seja, é quando você avalia, você faz aquele feedback, né, e você verifica se os objetivos, as metas que você desejava lá no comecinho foram devidamente alcançados, né, por meio de uma roda de conversa, a escrita de um relatório, a análise crítica desse processo todo que vocês vivenciaram até aí. Então, é quando você tem toda aquela questão de agora eu vou parar e vou ver o que deu certo, o que funcionou, o que não funcionou, até para que nos próximos projetos, né, esses pequenos errinhos ou pequenos percalços que vocês tenham tido não venham atrapalhar futuros trabalhos, ok? Olha só. Vamos falar então agora um pouquinho sobre a integração entre as diversas linguagens artísticas, tá? Lembra que eu falei? Quando a gente fazer, por exemplo, né, eu dei o exemplo aqui de uma mostra de dança, tá? Uma mostra de balé. Então, como que essa mostra vai interligar diversas linguagens artísticas, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, do exemplo que eu citei, tá bom? Então, gente, olha só. Vocês conhecem, né, alguns dos desdobramentos das linguagens artísticas? A gente sabe que linguagens artísticas, né, principais nós temos 4. Artes visuais, dança, música e teatro, certo? Agora, como que é o desdobramento ou a inter-relação entre essas diferentes áreas? Vamos dar uma olhada. Olha só. Nas artes visuais, citando alguns exemplos aí, né, de artes visuais, de formas, né, de colocar as artes visuais, nós temos aí a assemblagem, a body art, cerâmica, colagem, desenho, escultura, fotografia, gravura, que pode ser estilogravura, metal, serigrafia e outros, o happening, as HQs, as instalações, os land arts, os livros de artista ou livros objeto, as performances, as pinturas,
que podem ser murais, óleos, têmperas, acrílicas, aquarela e outras, né? Os ready-made, os site specific, as tapeçarias, as videoartes e as web art, né? Aí nós temos algumas nomenclaturas, né? Por exemplo, né? Pegando uma nomenclatura aqui, tá? O happening, por exemplo, né? O happening seria uma intervenção, né? Ao vivo ali, né? O artista, ele faz uma intervenção e geralmente ele pede a participação das pessoas do público que estão ali observando, né? E aí o espectador, ele acaba se tornando parte da obra, ele acaba, né, entrando naquele processo de criação junto com o artista, né? É uma forma, né, contemporânea de arte visual, né? Só para a gente ter uma ideia. Mas, ó, gente, todas essas questões, essas palavras, né, esses termos específicos, vocês podem olhar aí no glossário do caderno do aluno, né, que está geralmente aí nas páginas finais do caderno do aluno, tá bom? Vamos lá. Teatro, né? Alguns exemplos aqui de formas teatrais, tá? Artes circenses, comédia dell'arte, escultura viva, folia de reis, o próprio happening, improvisação teatral, intervenção cênica, mamulengo, performance, teatro pós-dramático, teatro contemporâneo, teatro de animação, teatro de grupo, teatro de marionetes, teatro de rua, teatro de sombras, teatro moderno e teatro nu, tá? Então, gente, ó, comédia dell'arte aí, né? Só para a gente citar aí essa primeira palavra aqui. A comédia dell'arte, gente, ela é um estilo, né, de teatro, né, de comédia italiana, ou seja, ela surge na Itália, ainda lá, né, no período medieval, tá? E a principal característica dela era justamente ridicularizar os tipos sociais. Ou seja, né, ela fazia caricaturas, recortes das pessoas, né, de uma comunidade, como elas se comportavam, como elas interagiam, e dentro desse recorte aí, então, colocar, né, de forma caricata. E aí, dentro aqui da nossa dramaturgia brasileira, nós temos a correspondência direta aí com o teatro, né? A comédia do Nordeste, né? A comédia baseada na literatura de cordel. Então, um exemplo claro é o Alto da Compadecida, que acho que todo mundo deve conhecer, né? É um exemplo claro de como a comédia dell'arte e os personagens da comédia dell'arte se inserem dentro da cultura nordestina, da cultura brasileira. A forma brasileira de fazer comédia. Certo? Olha só. Então, vamos lá. Vamos ver aqui mais formas, né? Olha só. Dentro das danças, nós temos também várias formas, né? Várias formas de expressão artística na dança. Olha só. A capoeira, a dança clássica, né? O erudito ou o balé. A dança contemporânea, a dança moderna, a dança popular, a dança de salão, as danças regionais, as escolas de samba, o forró, o frevo, o break dance, né, que já faria parte aí das linguagens das street dance, né, ou as danças de rua, o jongo, o tambor de crioula, né, enfim. Então, gente, falando aqui, né, da break dance, né, citando aqui, né, esse termo, break dance seria então, né, um dos subestilos, um subgênero aí das chamadas street dance ou danças de rua. O breakdance ele ficou muito difundido aqui no Brasil na década de 80, tá? Especialmente nas periferias das grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? Apesar que esse estilo ele surge nas periferias americanas, em bairros como Brooklyn e Bronx, ali final da década de 60 até, né, a década de 70, tá bom? Justamente, né, pegando aí os estilos de música que estavam surgindo na época, né? As sonoridades vindas, né, aí da música soul, né? Enfim, tá? Então, o funk, né, e o rap são estilos musicais dentro aí, né, que fazem parte e dão suporte aí para o surgimento da breakdance, ok? Músicas, vamos lá. Estilos. Temos aqui canto, canto coral, conjunto de câmara, improvisação musical, jazz, MPB, eletrônica, erudita, instrumental, pop, orquestra sinfônica, rap, repente, rock, samba e tecnomúsica. Tá? Olha só, gente. Então, quando a gente fala aqui, né, todos esses termos aqui, eles são bem comuns, né? Não tem nenhum termo assim muito diferente, né? Tá? Mas falando aí do rap, né? O rap é um estilo de música, né? Surgido, como eu falei, e que dá aporte aí ao surgimento das street dance,
né? E ele surge aí nas periferias das grandes cidades, né? Como Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Enfim, tá? E o rap, né? Ou o rhythm and poetry, né? Que seria aí, né? O significado da palavra rap, tá? Ele surge justamente para ser mais um fator aí de crítica social, tá? Então, as letras das músicas, inclusive aquele cantar cadenciado, né, quase falado, é justamente para mostrar a questão ali, né, dos problemas que acontecem nas periferias das grandes cidades, para chamar a atenção para os problemas. Claro, também, né, chamar a atenção ali para sugestões de soluções, enfim, tá? Então, basicamente, o estilo, né, que vocês todos devem conhecer bastante, aqui em São Paulo a gente pode citar, né, como um dos precursores aqui, um dos grandes, né, nomes do estilo, o grupo Racionais MCs, tá? Ok? Então, vamos lá. Passando, né? Nós temos, então, aqui, ó, também linguagens híbridas. Quais são as linguagens híbridas? Aqui, o happening e a performance. Por que híbridas? Porque elas emprestam características e elementos de outras linguagens artísticas. Então, no happening, você faz uma mistura entre o teatro, né, e a dança, né, e a música, enfim. Você mistura algumas linguagens aí para fazer com que essa interação, né, da plateia participando junto com o artista e compondo essa obra aconteça. E também nós temos aí as performances, tá bom? Linguagens convergentes, vamos lá. Arquitetura, cenografia, design, figurino, iluminação, jingle, moda, música para jogos eletrônicos, ourivesaria, publicidade, sons para celular, trilha sonora e videoclipe. Ou seja, né, todas essas linguagens convergentes, a gente percebe que são linguagens específicas, mas que elas são convergentes porque elas concorrem, ou seja, elas ajudam a gente a realizar os espetáculos. No caso, toda peça de teatro ou todo espetáculo de dança, de música, tem lá, né? O pessoal da cenografia, que vai cuidar de toda aquela parte de cenário, o pessoal da cenotécnica, que vai cuidar de tudo que é efeito especial, o pessoal da iluminação, da sonoplastia para cuidar da trilha sonora, enfim, né? São as linguagens aí que são convergentes ou que concorrem ajudando na realização aí dos projetos, tá bom? Então, gente, agora chegou a hora da nossa interação pelo chat. Eu vou deixar para vocês aí 2 minutinhos para que vocês escrevam aqui para a gente, tá? Se vocês já participaram da elaboração de algum projeto artístico na escola de vocês, né? Contem aí para a gente um pouquinho das experiências que vocês tiveram, né? Tentando aí, né? Organizar um projeto artístico, uma mostra científica, algo nesse sentido aí nas suas escolas, ou até mesmo na igreja que vocês participam, né? Ou em centros culturais, enfim, tá? Escrevam aqui para a gente, 2 minutinhos.
professora Márcia, o pessoal participando. Então vamos lá. O Danilo diz que sim, teatro. A Nathalie, sim, coral. O Murilo, na aula de sociologia. Deve ser alguma aula relacionada, alguma coisa com rap, ele escreveu. A Adriele, sim, festa junina que não terá esse ano. Quem sabe, né, Adriele? Maria Fernanda, sim, teatro Romeu e Julieta. Acho que é Kathleen. Sim, projeto da Anne Frank. Eu acho que, professora, o teatro na escola, o teatro e a dança são as portas de entrada, né, para a participação desses projetos, né? Assim, né? Em todas as escolas aí, né, onde a gente tem passado, né, tem observado, realmente, né, gente, a participação, a questão de fazer, né, criar peças teatrais, criar aqueles dia do desafio, né, onde os alunos fazem lá batalhas de rimas, por exemplo, né, fazem lá como campeonatos, né, entre eles de dança, de teatro. Gente, é muito legal, é muito gostoso e é muito bom, né, perceber o quanto a arte, né, está fazendo parte da vida de vocês, né? A gente fica muito contente em ver, né, e que as escolas estão abrindo cada vez mais espaço para que esse tipo de interação ocorra. Muito bom. Então, gente, agora, né, nós vamos passar aí, né, para o nosso desafio 1, tá? Olha só. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês. Não precisa ser o caderno físico, tá, gente? Pode ser também um caderno que você cria aqui virtualmente, uma pasta que você cria aqui dentro do seu computador, tá? Uma coisa que eu venho sempre lembrando aos alunos, né? E é importante reiterar. Todas as atividades que a gente passar aqui, os desafios, procurem fazer em casa. Por quê? Quando acabar esse período de pandemia, você vai poder entregar este material todo que você produziu durante as aulas para o seu professor de arte aí na sua escola. E ele vai poder, inclusive, utilizar este material como mais uma forma, né, de avaliação deste processo de ensino-aprendizagem, de tudo que vocês viram e aprenderam neste período. Tá? Então, organizem-se, pode ser um portfólio, né? Pega aquela pastinha, né, catálogo, aquela de plastiquinho, coloca as atividades ali, pode ser uma pasta de elástico, como eu falei, pode ser uma pasta aqui criada no computador, onde você vai e coloca todas essas atividades que você produziu, tá? E é importante, gente, organizem esse material e entreguem para o professor de vocês no retorno às aulas, tá bom? Olha só, responda aí as seguintes questões, tá? Na plataforma aí, né, no formato que vocês desejarem, tá? Olha só, né? O que um projeto de arte e tecnologia precisa conter? Né? Lembra o hibridismo entre as duas linguagens, né? Você vai escolher um tema na arte, mas como é que elementos, né, da tecnologia, como que a tecnologia pode estar te ajudando a conseguir realizar esse projeto? Pensa nisso, tá? E se tratando de produções no campo das artes visuais, o que vocês mais gostam de fazer? É desenhar, é pintar, é colar, modelar, esculpir, enfim. Aí você vai pensar, não, eu gosto muito de pintar, ou eu gosto de desenhar. Então, aí você vai pensar, né, dentro desse pequeno projetinho que você vai começar a montar na sua cabeça, né, em que formato destes você vai utilizar para fazer esse projeto acontecer, realizar essa intervenção aí, tá bom? Vocês já participaram de algum projeto ou curso de produção de vídeos? Tá? Gente, a gente sabe que hoje em dia, né, antigamente era bem difícil a gente conseguir, né, a gravação de vídeos, tudo era muito caro, né? Aquelas filmadoras, aquela Super 8, né, professora? Verdade. Da década de 80, que era desse tamanho. Antiga, verdade. Né? E a fita daquilo era caro, né? A edição era um horror. Então, tudo era muito difícil. Hoje não. Hoje, apenas com o nosso celular, né? Ó, a gente vai e faz vídeos incríveis aí, né? Gravando aí por um bom tempo, tá? E com uma qualidade de imagem e som muito, muito superiores aí, né? Às que a gente tinha no passado, tá bom? Então, lembre aí se vocês já participaram e como que vocês poderiam estar utilizando, tá? Essa ferramenta dentro desse projeto que vocês estarão desenvolvendo, tá? Quais profissões vocês imaginam que estão diretamente ligadas às artes visuais? Tá? Quais são os profissionais aí das artes visuais que você vai estar tendo que alocar, que chamar, convidar para fazer parte desse projeto com você? Tá? Pensem aí. Eu não vou nem dar dica, né? Porque a ideia é que vocês pesquisem, que vocês se inteirem da matéria, tá bom? Olha só. Quais são os campos de atuação profissional em que podemos trabalhar ou estar a serviço dentro das artes visuais?
tá? Lembra, essa pergunta está relacionada com a pergunta anterior, tá? Olha só, que profissões agora, que campos de atuação que você tem. Cada profissão que você descobrir, gente, às vezes ela tem muito mais do que um campo só de atuação, tá? Então, lembre-se sempre disso, tá bom? Pense nisso. E agora, você, quais são as suas expectativas profissionais para o futuro? Né? Dentro aí desse projeto ou dentro dessa área artística. Né? O que, que você gostaria de fazer? O que, que você sonharia, né? Gostaria de estar trabalhando dentro de arte aí no seu futuro? Dá uma pensadinha aí, tá? E de que maneira a sua escolha profissional pode colaborar num projeto de arte? Tá bom? Então, elaborem um textinho aí, elaborem uma espécie de uma redaçãozinha, respondendo, né, a todas essas 7 perguntinhas, tá bom? Ok? Vamos lá. Vamos passar, então, para o desafio 2, tá bom? O desafio 2 é o seguinte, vocês irão pesquisar em livros, em jornais, em revistas, na internet, né? Ou na plataforma aí que vocês quiserem, tá? O que vocês tiverem disponível à mão na casa de vocês, textos e imagens que apresentem informações sobre aquelas profissões que você indicou na atividade anterior, tá bom? E como o uso da tecnologia modificou a maneira de produzir arte. Tá bom? Olha só, algumas profissões e profissionais aparecem aqui como uma sugestão aí para você nortear a sua pesquisa, tá bom? Olha lá. Arquitetura, designer de interiores, designer gráfico, propaganda, publicidade, artes plásticas, figurinista, cenógrafo, jornalismo, turismo, educomunicação, museologia, produção cultural, rádio e TV, produção editorial, audiovisual, cinema, vídeo, comunicação e mídias digitais, moda, desenho industrial, fotografia, urbanismo, conservação e restauro, história da arte, artista multimídia animador, ilustrador, caricaturista, tatuador, designer de joias. Olha o tanto de profissões e de profissionais que nós temos aí relacionados, né? Então, gente, observa aqui abaixo. Primeiro vocês vão pesquisar, né? Ah, vamos supor que eu escolhi falar sobre um figurinista. Então, eu vou procurar na internet, vou procurar no jornal, na revista, no livro lá, né? Imagens desse profissional, figurinista. E esse figurinista, ele está fazendo o quê? Ah, tá. A profissão dele é essa. Ah, ele faz isso. Então, eu também vou tentar encontrar uma imagem ali dele trabalhando, produzindo ali o seu processo de criação. Tá bom? Tá? Então, vocês têm aí, né, esses 2 desafios aí, tá bom? Não é bastante coisa, né? Mas, assim, quando vocês conseguirem terminar esse trabalho, eu acredito que vocês vão ter, assim, um portfólio bem bacana. Então, gente, pesquisem mesmo. Não pega somente um textinho, né, aquela coisa tímida, não. Pesquisa mesmo. Vai lá, pega várias imagens, pode falar de mais de um, né, desses aí que a gente citou, e atentem-se para a escrita daquele primeiro texto, tá? Mesmo porque essas imagens, o interessante seria se elas, né, professora, ilustrassem o texto que você reproduzir. Sim, e Na atividade 1. lembrando também, né, professora, que esses trabalhos, vocês que estão no 3º ano, vão servir de bases para quem está na faculdade. Vocês vão fazer bastante desses tipos de coisa em faculdade, trabalho de conclusão de curso. Então, já é um treino, né, professora? Sim, exatamente, né? Ou seja, tudo que a gente faz aqui, gente, né? Como a gente começa a produzir um projeto, né? Essa minuta primeira que a gente tem, esse esboço, esse rascunho que vocês vão fazer, é justamente como a professora citou. Tudo que a gente faz é um treino, né? Para que lá na frente a gente consiga fazer isso com uma propriedade bem grande. Então, como que eu vou conseguir fazer um projeto com uma grande propriedade se eu não tiver, pelo menos, aí tido um momento para experimentar, para descobrir quais são os meandros, o que eu vou precisar usar, como que eu vou fazer, tá bom? Então, gente, lembrem-se, sempre, né, tentem fazer os desafios, é muito importante, para que a gente, então, consiga até, o professor de vocês, a gente aqui também, o professor de vocês consiga avançar aí na matéria, conforme vocês forem retornando aí, né, às aulas presenciais, tá bom? A ideia é que a gente aprenda juntos aqui, tá bom? Olha só. Então, gente, mais uma vez reforçando, tá? Guarde todo o material de pesquisa das nossas aulas, né? Monte a sua pastinha, monte seu portfólio, entregue para o seu professor, né? Quando do retorno das atividades, das aulas, né, presenciais. Por quê? Ele vai estar utilizando, com certeza, esse material tão rico que você produziu, como mais um fator, mais uma forma de avaliar o seu processo de aprendizagem aí durante esse período, tá bom? É muito importante, tá, gente? É importantíssimo
que este material ele fique sempre muito bem acondicionado, né? Muito bem guardado, conservado, tá? E foi o que eu falei, você não precisa fazer ele também apenas de maneira física. Você pode fazer de maneira, né, digital, ou seja, cria uma pasta aqui no seu computador, todas as atividades que você for fazendo, vai colocando aqui, tá bom? E aí, quando chegar o momento, você envia para o seu professor por e-mail, né? Ou imprime, não sei, né? Aí cada professor que vai definir como que ele vai querer receber esse material que você está fazendo, tá bom? Ok? O importante é você participar, o importante é vocês entenderem, tá? Eu vou dar agora para vocês um minutinho, mais aqui no chat, para que vocês escrevam para nós as dúvidas que vocês, porventura, aí, ainda têm em relação aos temas da nossa aula de hoje. Tá bom? Então, vamos lá, um minutinho. Professora Márcia, o pessoal está pedindo para você repassar o desafio 1 novamente, se possível, o 2 também. Ok, gente, olha só. Para que vocês entendam assim rapidinho, tá? Desafio 1. Você vai olhar, não tem aquela listinha de perguntinhas ali? Aquilo vai nortear você para que você faça uma redação. Você vai elaborar um texto respondendo todas aquelas perguntas dentro desse texto, tá? Um texto simples, que você pode redigir à mão, né? Digitar no Word, como você preferir, tá bom? E o desafio 2 se refere, tem lá uma listinha no final do desafio, né? Colocando ali algumas sugestões de profissionais, né, das artes, profissionais da tecnologia, das artes, e também das profissões relacionadas a eles. Qual é o desafio 2? Você vai pegar, escolher um ou mais daqueles, né, profissionais ali citados, aquelas profissões, e você vai pesquisar imagens e textos na internet ou em outros meios que você tenha, e você vai, então, anexar esse material com o primeiro, né, a primeira atividade, ou seja, o primeiro texto que você escreveu, tá? É apenas isso, é bem simples, né? Uma coisa bem facinha de fazer, tá bom? Olha só, gente, muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite, obrigada mesmo. Obrigada, professora Márcia. Obrigada a vocês aí de casa pela participação no chat, adorei, foi tudo ótimo. Bom, gente, ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.